Olá, eu sou o Décio Pessoa da Alma Consultoria e hoje o tema é precificação. Eu vou te ajudar a precificar os seus produtos e ou serviços da sua empresa. E eu quero que você fique até o final do vídeo, porque no final você vai receber o link para você baixar todo o material dessa apresentação e uma planilha em Excel para você preencher e observar o preço do seu produto, o preço do seu serviço para você trabalhar. Então fique muito atento a isso. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, marque os seus amigos que você sabe que é empresário ou quer montar uma empresa ou trabalha para alguém nessa área de compras, na área de precificação, para entender realmente como funciona e como deve funcionar a precificação dentro da organização. Se inscreva nesse canal. Esse canal ele gera conteúdo sobre desenvolvimento empresarial, sobre empreendedorismo, sobre empregos, criação, geração de empregos, conquistas de novos desafios. Então é muito importante para o nosso crescimento e para o seu também pessoal. Fique muito atento a isso. Eu vou passar alguns slides e você vai me acompanhando no slide e na minha fala para poder desenvolver sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida você pode entrar em contato, mandar um comentário no nosso vídeo, mandar um e-mail, tudo para você tirar sua dúvida, sanar sua dúvida e resolver todos os seus problemas no quesito precificação. Esse material ele foi desenvolvido para um encontro que nós temos aqui na cidade de Governador Valadares, chamado Encontro com Gestores, uma parceria da Alma Consultoria com a Associação Comercial. Na realização desse encontro, nós desenvolvemos esse tema sobre precificação. A Alma Consultoria ela é uma empresa voltada para o desenvolvimento empresarial que visa agregar valor para as pessoas e para as empresas. Ela se compõe de um corpo de administradores, engenheiros, ela atua na área de gestão empresarial como um todo e serviços como desenvolvimento de novos negócios, pesquisa de mercado, gestão de projetos e outros. E o tema de hoje é fundamental: como precificar meus produtos e ou serviços. Uma empresa que não sabe precificar os seus produtos e serviços, ela muitas vezes ela perde dinheiro, mesmo os donos da empresa achando ou pensando que estão ganhando dinheiro. Comprar um produto por R$100 e adicionar 120% mais não é precificar. Isso é você colocar uma margem que você acha que está correto para poder botar um valor e um preço dentro do seu produto. Você tem que entender quais são os componentes e requisitos que estão dentro da precificação. E para isso nós precisamos entender alguns detalhes muito importantes. Primeira coisa, a área financeira, ela não é muito complicada. Ela só precisa ser bem trabalhada e precisa-se de tempo para poder utilizar as ferramentas adequadas. A área financeira da sua empresa, ela tem que ser muito bem trabalhada por pessoas que tenham conhecimento e pessoas que querem conhecer. A área financeira não é só contas a pagar e receber. Ela tem que trabalhar o planejamento financeiro, a precificação, a gestão de custos, que é fundamental para a sua organização sobreviver ao longo do tempo. Então tire da sua cabeça que finanças é complicado, que finanças é chato. Finanças é fundamental para você sobreviver. Finanças muitas vezes tem que ser encarado como o coração da sua empresa, onde ela leva fôlego para todos os outros setores funcionar, trabalhar e desenvolver de uma forma correta. Uma coisa que se faz e é completamente errado se chama guerra de preços. O seu concorrente abaixa R$1, você também quer abaixar R$1. Será que você tem condições de abaixar no preço e ir lutando contra o seu concorrente para poder vender? Mas Décio, se ele abaixa o preço, eu também tenho que abaixar para eu continuar vendendo. Ok, mas até que ponto você consegue abaixar? Quais são os custos do seu concorrente que você não tem ou que você tem? Como é que você consegue enxergar isso? Teoricamente, o custo de tributo é o mesmo. Talvez ele conheça alguns pontos da legislação que você não conhece, você precisa entender isso junto com o seu contador. Então, tudo isso você precisa fazer. Mas a pior coisa é fazer guerra de preço. Quanto mais abaixa o preço do produto, quem ganha é o consumidor.
mais a empresa ela pode vir a passar dificuldades vendo esse momento e vivendo esse momento nesses quesitos. Então é muito importante você entender, não faça guerra de preços, saiba até onde você pode chegar. Muitas vezes é melhor você não vender um produto ou executar um serviço, porque você vai ter prejuízo na venda desse produto, na venda desse serviço para poder fazer. Uma coisa muito importante para a gente observar e entender é que dentro da sua empresa, tudo que é gasto é toda a saída de dinheiro. Toda a saída de dinheiro dentro da sua empresa, independente para onde ele vá, ele é um gasto financeiro. Só que tem categorias de gasto. Por exemplo, toda despesa dentro de uma organização é todo gasto que ele não é direcionado para a produção de um produto, para a venda de um produto ou para a prestação e produção de um serviço. Isso é uma despesa. Então a área administrativa, a área financeira da organização, ela é uma despesa dentro da sua empresa. Você tem que ficar atento à sua despesa, como ela funciona, porque ele acaba sendo um custo fixo da sua organização. Todo mês você vai ter aquele valor para você pagar e desenvolver dentro da sua organização. Custo é tudo que está diretamente empregado dentro da sua prestação de serviço ou da produção e venda do seu produto. Então isso é um custo. Mão de obra, comissão, tudo isso vai ser dentro de um custo da sua prestação de serviço. A compra e aquisição da mercadoria, tudo isso é um custo, está diretamente ligado a isso. Investimento é todo gasto com ativo que é feito para ter um benefício no futuro. Então você faz um investimento na compra de um carro, na compra de um imóvel, na compra de um maquinário ou outros investimentos que você pode fazer dentro da sua organização. Até marketing também ele tem que ser encarado como investimento. Área de consultoria, tudo é um investimento porque você vai ter benefícios no futuro. É isso que você visa quando você contrata esse tipo de serviço. Perda é todo gasto involuntário. Eu comprei um produto, veio de um outro local, ele chegou aqui com alguns produtos danificados. Então eu tive uma perda de alguns produtos. Eu vou ter que repassar esse custo para outros setores para poder trabalhar isso de uma forma diferente. E o desperdício, que é o maior vilão dentro da empresa. Tudo que você perde, que você rasga, que você perde mesmo, você não consegue recuperar nenhum tipo de desperdício. Um investimento mal feito, uma taxa de juros alta que você paga dentro do seu banco. Então tudo que não gera valor para o seu cliente. E desperdício muitas vezes, infelizmente, ele é feito por erros dos administradores, dos gestores. Os gestores não ficam atentos no dia a dia da empresa e acaba se tendo muito desperdício. Seja desperdício de matéria-prima, de tempo de mão de obra, de dinheiro com relação a custos, de pagamento de empréstimos, de falta de fluxo de caixa. Tudo isso, infelizmente, é um desperdício dentro da organização. E o cliente não vê aquilo como uma forma de agregar valor para o produto. Ele precisa entender de uma forma diferente e você precisa entender como eliminar esses desperdícios da sua empresa. Muitas vezes o seu dinheiro, o seu lucro, ele vai embora pelo desperdício que você tem dentro da sua empresa. Então, como é que eu vou distinguir? Para que eu tenho que distinguir isso tudo? Primeiro ponto, se você não calcula, se você não tem números, se você não tem como se basear, você não tem formas de precificar. Você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Como diz meu avô, tudo na conta do chá. Você tem que colocar e atribuir isso de uma forma bem interessante. Então você precisa desenvolver isso todos os dias. Levantar todos os seus custos, todos os seus suas despesas, tudo isso dentro da sua organização para você melhorar, você trabalhar isso todos os dias dentro da sua organização. A precificação ela deve ser analisada todos os meses, pois pode ter uma virada de tributação, a sua média de faturamento pode aumentar ou pode diminuir, a sua compra pode ficar mais cara com seus produtos. Tudo isso tem que ser analisado mensalmente para ver se você está de uma forma correta, para você trabalhar de uma forma correta frente a esses quesitos. E você precisa disso tudo para se manter competitivo no mercado. Você não consegue manter uma empresa competitiva se você não tiver um preço de acordo, um preço correto para a sua organização. Você deve trabalhar isso de uma forma interessante,
Você tem que ver o preço do mercado e tem que ver o preço que você tem que fazer. Ah, o meu preço está muito mais alto do que o mercado. Então tem alguma coisa errada dentro da sua organização que você está fazendo. Ou seu concorrente tem alguns benefícios que você ainda não entendeu. Talvez um preço diferenciado com o fornecedor, talvez ele entendeu a tributação de uma forma correta, o contador dele auxilia em alguns pontos dentro da tributação e outros fatores que são importantes para você dirigir e você trabalhar de uma forma correta a sua empresa. E você também tem que trabalhar uma forma para repassar todos os custos, todas as despesas corretamente para o seu cliente. Você não tem que assumir custos e despesas da sua empresa. O seu cliente vai te ajudar a pagar essa situação. Então você tem que precificar de um ponto que ele te ajuda a pagar, te ajuda a trabalhar isso de uma forma melhor. Muitos itens não compõem a precificação e outros são obrigatórios a estar na precificação. Os itens obrigatórios para se precificar, por exemplo, é todos os custos e despesas que estão diretamente ligados com aquela produção de serviço, com aquela venda, com tudo aquilo para se trabalhar. Outro ponto importante é a tributação. Você tem que estar atento ao tributo correto daquela venda, daquele produto, daquele serviço que você opera, para você não faturar de uma forma incorreta os seus produtos, porque a Receita ela está de olho e corretamente ela tem que ficar atenta a tudo isso. Então existem legislações que você vai trabalhar, então você tem que desenvolver e conhecer muito bem isso. Pedir ao seu contador formas que ele possa te passar quais são os tributos que você recebe o produto e quais são os tributos que você tem que pegar e repassar para o seu cliente, para você saber como faturar de uma forma correta, qual a lucratividade correta para o seu negócio. Outra coisa muito importante é a comissão de venda. A comissão de venda, se você tem uma comissão pela prestação de serviço, pelo desenvolvimento da sua organização, por uma indicação, você tem que saber essa comissão, qual o valor correto que você trabalha, para você trabalhar de uma forma correta e desenvolver isso de uma forma melhor e precificar tudo de uma forma correta. Outra questão importante é se existem taxas de franquias, de shopping, comissionamento, de alguma forma diferenciada que não seja para os seus vendedores, mas você repassa isso para alguém. Talvez uma taxa de faturamento que você tenha de uma franquia, você repassa tantos por cento para marketing, tantos por cento da lucratividade do seu negócio, royalties. Então são outros pontos que você tem que trabalhar e entender de uma forma correta. Perdas e desperdícios, eles não são repassados para o cliente. Isso é um custo seu, isso é uma perda sua. Você tem que assumir isso, uma responsabilidade para que isso não ocorra. Porque se você repassar tudo isso para o cliente, o seu preço vai ficar altíssimo e absurdo. Isso, infelizmente, tem que ser tirado do seu lucro. Você tem que trabalhar isso de uma forma consciente e desenvolver isso corretamente. Não tem como fugir dessa questão. Então você precisa entender essa questão. Eu gosto de trabalhar, e eu prefiro, eu acho de uma forma mais correta, trabalhar a precificação com o markup. Markup realmente você vai saber no lucro quanto por cento você tem de lucratividade para você desenvolver essas questões de uma forma correta, trabalhando isso corretamente todos os dias dentro da sua empresa. Primeiro passo que você tem que fazer é identificar qual o regime tributário da sua empresa. Se eu sou Simples Nacional, qual a tributação que eu tenho de Simples Nacional, quais são os benefícios que eu tenho, se eu sou presumido ou lucro real, quais são os benefícios do presumido, quais são os benefícios do lucro real. Muitas pessoas acham que ser Simples Nacional é a melhor coisa do mundo sempre. Isso é um erro. Muitas empresas, mesmo que sejam pequenas, com faturamento pequeno, o lucro real ou o lucro presumido, ela tem alguns benefícios maiores. Então você precisa ficar muito atento a isso. Se realmente você está na tributação correta, se realmente o seu contador te ajudou a trabalhar. E fique muito atento a isso. Peça um planejamento tributário todos os anos para o seu contador e acompanhe isso tudo, porque cada regime tributário tem um benefício diferenciado. Por exemplo, o Simples Nacional você não tem débito e crédito de ICMS, na grande maioria.
Então você tem que ficar muito atento. O lucro presumido real, você já tem essa questão, você trabalha de uma forma diferenciada essas questões. Então sempre fique atento, pergunte ao seu contador todos os impostos que estão de entrada da sua mercadoria e de saída para você desenvolver. E fique muito atento também, se esse produto, principalmente na prestação na revenda de produtos, se esse produto ele tem IPI, porque ele vai aumentar o preço quando ele for faturado pela fábrica, pela indústria. Muitas indústrias não repassam, na hora que ela te passa o valor do produto, ela não coloca o valor do IPI, ele só vai vir para você adicionado na nota fiscal. E se tem substituição tributária. Substituição tributária é o ICMS que você paga desde a fonte. Você não repassa ele para o seu consumidor, ele já vem sendo cobrado pela indústria de vocês. Existem muitos setores e segmentos de empresa que têm o ST e tem formas de cálculo de ST. Você tem que perguntar ao seu contador e aprender como se faz. Cada segmento trabalha de uma forma diferente. Então você precisa entender todos esses quesitos para você desenvolver. Identifiquei meu sistema tributário, vou identificar agora qual o preço real da mercadoria que chegou para mim. Então eu tenho o custo da mercadoria que vem na nota fiscal, tem que adicionar IPI, adiciono frete caso tenha frete, adiciono os custos de quebra, talvez eu comprei porcelana e chegou produtos danificados, então eu tenho que ver quantos % houve de quebra para realmente eu repassar os valores da nota fiscal para os outros produtos. Para eu poder, comprei 10 e perdi 1. Então o custo desse eu vou ter que repassar para os outros itens, para saber qual o valor real que chegou da minha mercadoria. Qual o ICMS, qual a substituição tributária para eu poder trabalhar. A partir daí, eu tenho o custo líquido da minha mercadoria. Talvez eu comprei por 100 e eu venho adicionando aqui cada tópico para eu poder trabalhar de uma forma correta. Então eu descubro que o meu produto, em vez de chegar a R$100 unitário, ele chegou a 120, por todas as tributações que eu venho em cima dele, que incidem em cima dele. Segundo passo, custo de comercialização. Na hora que eu faturo aquele produto, quanto que eu pago de ICMS? De nota fiscal, quanto que eu tenho que repassar para o consumidor pagar no ICMS no faturamento dessa nota? Tenho PIS e COFINS? Quantos % é isso? CPMF, que é um custo financeiro que hoje não funciona, mas pode vir no futuro retornar dentro da organização. Hoje a gente descarta esse custo, mas pode ser um custo que eu falo financeiro. O CPMF aqui ele pode ser considerado a taxa do seu cartão de crédito. Você pode colocar aí como taxa de custo financeiro para se trabalhar. E qual a comissão de venda? 2%? 3%? 3,5%? 10%? Cada empresa trabalha um comissionamento diferente. O total de custos de comercialização, ele vai vir em porcentagem. Você tem que entender isso. Então você vai ver a porcentagem que você tem que trabalhar. Somando tudo com comissão, vamos supor que deu 15%. Então você trabalha isso de uma forma, eu tenho 15% de custo de comercialização. O outro ponto é identificar os custos fixos da sua empresa. E esses são mais detalhados, tem que ser melhor trabalhado dentro da sua organização. Quanto custa a mão de obra da sua empresa? Quais são os encargos sociais? Você dá algum benefício, algum vale, a alimentação? Você dá algum benefício adicional para o seu cliente, para o seu funcionário? Você trabalha ele de uma forma diferenciada? Você coloca aí. Gastos com ocupação, aluguel, você tem custo de aluguel, tem custo de condomínio, então você coloca nesse custo de ocupação. Você contrata alguma prestação de serviço? Advogado, contador, consultor, empresa de marketing, entra nessa parte de prestação de serviço. Tarifas públicas, impostos, água, luz, tudo isso trabalha em cima de tarifas públicas. Seguros, você tem seguro dos seus bens, do seu imóvel, do seu estoque, então você tem que colocar dentro do seu seguro. Você tem algum gasto de locação ou leasing com equipamentos, carros, maquinários? Você tem gastos com manutenção e reparo predial, manutenção de equipamentos, manutenção de alguma coisa dentro da sua empresa? Você tem que colocar também a depreciação dos equipamentos. Quanto que custou aquele equipamento no total? Comprei um carro, vou ficar com o carro 10 anos. Então eu divido o custo do carro por 10 anos.
E aí eu sei por ano quanto que aquele carro tem depreciado, para no futuro eu comprar um carro com aquele valor da depreciação. Isso tem que ser repassado. Existem outras despesas, faxina, papelaria, outra despesa que você tem dentro da sua empresa, você precisa entender isso de uma forma correta. Existem parcelamentos que você paga, parcelamentos de impostos, parcelamentos de empréstimos, tudo você tem que calcular. E despesas financeiras, IOF, tarifas bancárias, tudo isso você trabalha. O custo fixo ele vai gerar um valor montante. Minha empresa tem 40 mil reais de custo fixo. Ok, você descobriu esse valor a partir das suas contas que você levantou e trabalhou isso de uma forma correta para você desenvolver. A partir do momento que você descobriu um valor total, você vai pegar a sua média de faturamento. Décio, eu estou começando a minha empresa agora. Então você vai projetar um faturamento que você pretende alcançar nos primeiros 6 meses e trabalhar isso aí. Se você já tem uma organização, faça por trimestre. Qual que é o meu custo fixo mensal e qual é o meu faturamento trimestral? Faço a média do meu trimestre e vou descobrir. E aí eu faço porcentagem. Quantos por cento o meu custo fixo representa dentro do meu faturamento? O ideal é que ele fique entre 10% a 20%, não mais de 20%. Existem empresas que o custo fixo é maior mesmo. Existem empresas que o custo fixo é menor. Mas isso tem que ser muito bem trabalhado. No custo fixo, lembrando que entra até o Prolabore dos sócios, entra dentro do custo fixo. Lá na parte de remuneração, você tem que lembrar disso. O seu salário está dentro do seu custo fixo da sua empresa que você recebe. Então, calculando essa porcentagem, você vai identificar um fator da porcentagem. Então, eu sei que o meu custo de comercialização é 15% e meu custo fixo representa 20%. Já tenho alguns tópicos para eu poder trabalhar. Sei também que eu quero uma margem de lucro para minha empresa líquida de 15%. Eu defino. Tem serviços que conseguem colocar 20, 30, 40, 50, 60% de margem. Tem produtos que também conseguem fazer isso. Já tem outros produtos e serviços que não conseguem se adaptar e colocar uma margem muito grande. Tem segmentos que a margem é de 2%, tem segmentos que a margem é de 3%. Só que quando eu faço o markup, essa margem é líquida. Então é o lucro da empresa. Então eu consigo ter uma margem menor porque eu sei que aquilo realmente é o lucro da sua empresa para poder trabalhar em cima disso. E aí eu vou para a fórmula do markup. Então eu tenho um custo da mercadoria, que eu posso colocar um valor, por exemplo, de R$100. Custo de comercialização, quantos por cento? Qual o lucro que eu desejo? Porcentagem. Qual o custo fixo? Também porcentagem. Vou dar um exemplo de R$100. Quando eu sei que eu tenho R$100 de custo de mercadoria e tenho um custo de comercialização de 15%, tenho lucro desejado de 20% e tenho um custo fixo de 20%, eu sei que eu tenho uma soma de percentual de 55%. O 55% é quanto realmente eu tenho que aplicar no meu preço de custo da mercadoria para eu adicionar. E aí vem um erro clássico dentro das empresas. O empresário pega R$100 e adiciona 55. Então ele vai vender por 155. É o maior erro do empresário. Essa conta não é feita dessa forma. A conta é feita de uma forma diferente. Então você não deve pegar o valor do custo e adicionar os 55%. Não. Você vai fazer o seguinte, a fórmula ela é diferente. A fórmula é o custo dividido por 1 menos a porcentagem. O 1 é como se fosse 100%. Então eu tenho 55% de porcentagem, então 1 menos 55 dá 45%. Então eu vou pegar o 100 e vou dividir por 0,45. Então o meu preço de venda, ele não é R$155, ele é R$222. E aí sim, eu consigo identificar todos esses pontos, reduzir
o meu custo da mercadoria, reduzo todas as porcentagens para eu encontrar o lucro que eu desejo para eu poder trabalhar dentro da minha organização. Então você tem que ficar atento a essa conta. Isso é muito importante para que você faça. Na prestação de serviço, da mesma forma. O custo líquido não vai ser da mercadoria, vai ser da prestação de serviço. Sou prestador de serviço, mensuro quantas horas realmente são produtivas dentro da minha empresa, se eu tenho 70%, 80% de horas produtivas dentro da minha organização, para a partir daí eu fazer todos os cálculos. Se eu trabalho 8 horas por dia, 20 dias por mês, eu tenho 160 horas de trabalho. Só que dessas 160, só 60 horas são produtivas. Então eu sei que 96 horas eu tenho produtivas dentro da minha empresa. Então eu vou ratear. Tem uma folha que custa R$10.000 mensais por 96 horas. Eu tenho o custo por hora de R$ 104,16. Quantas horas vai demorar aquele serviço? Vou multiplicar para fazer. E adiciono todos os componentes. Deslocamento, combustível, tudo isso eu desloco porque faz parte do custo de mercadoria. E todos os outros eu aplico normalmente. O custo de comercialização, da tributação, o lucro desejado e o custo fixo da mesma forma. Então você vai ter o custo, o preço final da sua prestação de serviço. Eu utilizo esse cálculo para cobrar os meus serviços também da mesma forma. Então é importante você trabalhar esse quesito. E o mais importante é você planejar. Você deve realmente fazer essas contas para se planejar e se projetar no futuro. A maioria das pessoas não planeja fracassar, ela fracassa por não planejar. E isso é o maior problema que nós temos dentro da organização. A falta de planejamento, a falta de realmente entender o que funciona, como funciona e como se trabalha todos esses quesitos. Obrigado por ter assistido esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu desejo que você consiga pegar essas fórmulas e colocar na sua cabeça e modificar a sua forma de pensar, forma de fazer cálculo. Isso é muito importante para você realmente conseguir praticar de uma forma correta dentro da sua empresa. E que você consiga baixar o dado, baixar a planilha que está no link aqui embaixo, vai estar na descrição do vídeo também, baixar o conteúdo do slide para que você possa entender, estudar e aplicar isso dentro da sua empresa. Espero que tenha sido muito válido isso para você. Compartilhe esse vídeo, marque as pessoas, cresça dentro da sua organização e ganhe dinheiro, que é o mais importante para todos. Se inscreva no nosso canal e até mais. Um abraço, tchau!